Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu FM 106.9, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós convidamos para estar aqui o cardiologista, o Dr. Lucas Neiva, e o nosso tema, cardiologia preventiva. Dr. Lucas Neiva, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Moreira. Mais uma vez agradeço o convite. É sempre um prazer comparecer aos estúdios e participar dessa série de entrevistas, sempre trazendo bastante esclarecimento, informação, não para a nossa cidade, mas também para toda a nossa região de abrangência. Muito obrigado. É importante também, já de início, pedirmos a sua autoapresentação. Eu sou Lucas Neiva, sou médico, sou cardiologista pelo Instituto do Coração, no INCOR. Sou também médico do Corpo Clínico do Hospital César Eite. Tenho uma pós-graduação em insuficiência cardíaca. Atualmente trabalho em áreas tanto da parte de prevenção, quanto tratamentos em relação a internações, pacientes internados, e também uma outra paixão, que é o mundo acadêmico, Moreira, como professor. Ótimo, jovem professor. E o mais importante também é a gente já começar definindo a cardiologia e a área de atuação do médico cardiologista. Certo. O cardiologista, ele atua, talvez a gente pense de uma forma mais direta, no próprio coração. Fazendo uma analogia, assim, bem simples, o nosso coração é como se fosse uma casa em que você tem a parte da estrutura das paredes, que seria o músculo. Ao mesmo tempo, também você tem uma rede de vasos, bem conhecida aí como as artérias coronárias, que faz o papel de nutrir esse órgão. Mas lembrando também que nós temos outras estruturas, por exemplo, a fiação elétrica, seria aí uma analogia às doenças, às arritmias. E também outras estruturas que permitem a passagem do sangue, que seriam as doenças valvares. Essas condições são de grande relevância, de grande importância, mas também o cardiologista ele atua em outros pontos, talvez mais distantes do próprio coração. Em especial, as doenças, por exemplo, que cursam com o aumento da pressão, a hipertensão arterial, e outras doenças também que a gente trata em conjunto com outras especialidades, em especial ali as doenças cardiometabólicas. Perfeito. Em qualquer fase da vida é importante manter sempre a saúde do coração em dia, Sem dúvida, Moreira. Lembrando também que a cardiologia ela pode inclusive ser dividida nas doenças que comprometem os adultos, mas também é importante lembrarmos das doenças congênitas, ou seja, aquelas que vêm do período de formação e relacionado ao nascimento e as primeiras idades dos nossos pacientes. E o segredo hoje não é tratar a doença, mas prevenir a doença, não é? Sem dúvida, Moreira. A parte preventiva, na verdade, ela não é comum somente à área da cardiologia. De fato, hoje nós temos um número muito maior de pacientes que, infelizmente, nós assistimos mediante algum diagnóstico, algum comprometimento. Mas é fato que o nosso sonho, a nossa vontade, é que esse paciente venha e tenha um contato ainda no período inicial em relação ao seu processo e talvez aí até mesmo antes do desenvolvimento de determinadas doenças. E aí que entra a cardiologia preventiva. Sem dúvida. Esse termo que acho que ele se define por si só, eu sinceramente até acho interessante que mesmo o paciente que muitas das vezes tenha um determinado diagnóstico, mas quando bem controlado, talvez ele se encontre no melhor estado de saúde do que aquele que teria eventualmente uma condição, mas que não está eventualmente tratando ou adequadamente tratando. Então isso também se encaixa como prevenção. Prevenção não só para não acontecer, mas também uma prevenção para que não aconteça alguma complicação. Dr. Lucas Neiva, é importante saber os benefícios da cardiologia preventiva. Sem dúvida, Moreira. O benefício principal, obviamente, é a gente reduzir ou atenuar o aparecimento de algumas doenças e quando essa condição ela ocorre, que isso seja feito de forma a minimizar o impacto que isso traria na vida dos nossos pacientes. E no serviço de avaliação realizados pelo cardiologista, é possível identificar os fatores de risco e implementar estratégias preventivas? Claro, isso é algo muito importante, principalmente é um objetivo nosso a nível, principalmente da atenção mais primária, a nível dos consultórios, dos ambulatórios, porque muitas das vezes uma doença que vem em uma manifestação mais avançada, por exemplo, Moreira, um infarto do coração, um infarto agudo,
do miocárdio, ele pode ser iniciado com um aumento dos níveis de colesterol no sangue, um aumento dos níveis de pressão, um aumento dos níveis da glicose. Então, grande parte das doenças que cursam como uma evolução mais avançada, por vezes, ela se inicia com alterações sutis e discretas. E com isso, se faz de forma bem importante termos, sim, o nosso paciente com todas as suas informações, com os exames complementares, vindo, obviamente, de uma avaliação individual da necessidade que esse indivíduo vai ter. E na cardiologia preventiva, tem uma atuação de uma equipe assim multidisciplinar? Sim, esse é um tema de grande relevância. Os meus alunos sabem que eu valorizo muito essa atuação, haja visto que, né, não é somente o médico que compõe a equipe da saúde. Dentro da minha própria formação, quando passávamos visita, né, nos corredores do INCOR, tínhamos ali não só médicos, como fisioterapeutas, como profissionais da educação física, como nutricionistas e outros médicos até de outras especialidades. Então, é muito importante nós compartilharmos essa informação e, através dessa decisão em conjunto, estabelecermos ali um plano terapêutico para o nosso paciente, que muitas das vezes vai ser composto por não somente remédios. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Dr. Lucas Neiva, médico cardiologista, e o nosso tema em destaque, nós estamos falando sobre cardiologia preventiva. Agora, quando se fala nesse trabalho da cardiologia preventiva, quais os principais testes e exames são utilizados atualmente para identificar a saúde do coração? Perfeito. Dentro de uma avaliação cardíaca, né, além do período necessário que nós devemos ter com o paciente para conversarmos, para identificarmos algum eventual sintoma, algo que vem diferente daquela queixa que o paciente nos traga, nós temos sim que complementa, né, eu costumo dizer que não deve balizar, né, a nossa área de atuação, os exames complementares. Mas, felizmente, ao longo dos anos, nós temos tido cada vez mais opções, né, que nos auxiliam no diagnóstico, talvez ali numa suspeita. E, claro que talvez nós tenhamos ali o grande exame inicial, que é o eletrocardiograma, a avaliação laboratorial, mas até esses exames, até então considerados mais simples, têm avançado bastante, Moreira. Trazendo um exemplo para você, nós temos aqui algumas condições que acometem o músculo do coração, que têm causas que muitas das vezes nós vamos necessitar de algum teste genético, para que nós tenhamos esse diagnóstico com mais precisão. Além, é claro, dos exames de imagem, dos exames que o paciente muitas das vezes ele corre em uma esteira, alguns dispositivos que conseguem analisar a respiração, avaliar a nossa performance de forma mais direta, como o teste cardiopulmonar, por exemplo, e outros também como mapeamentos, medidas que nós utilizamos fora mesmo até do consultório. Então, o nosso paciente pode fazer exames dentro da sua própria casa, por exemplo, desde que tenha uma indicação precisa para isso. Perfeito. Agora, em termos da definição de insuficiência cardíaca, suas consequências e as causas da insuficiência cardíaca. Perfeito. Esse é um tema que eu tenho um grande interesse, né, nessa área. A insuficiência cardíaca ela é definida de forma bem clara, Moreira, como uma condição em que o coração ele oferta de forma insuficiente, né, o sangue através dos tecidos. Ou, quando isso ocorre, muitas das vezes é realizado às custas de um aumento da pressão interna do coração. Então, pode ser tanto o clássico e conhecido coração fraco, mas também pode ser um coração que ainda não chegou a ser fraco, mas tem alguma pressão alterada, alguma alteração dentro dele. É um tema de grande relevância e de extrema importância ser trazido, porque a insuficiência cardíaca no Brasil, muitas das vezes, ela acaba que fica como um tema não tão valorizado. E a mortalidade que muitas das vezes esse paciente tem pode ser superior a alguns tipos de neoplasias, mais conhecido como câncer. Agora, essa questão dos dias atuais, vida agitada, estresse, muitas responsabilidades, compromissos, isso aí acaba também afetando a saúde do coração, não é? Sem dúvida, né? Até citando o exemplo da própria insuficiência cardíaca, ela é uma via final da evolução da doença cardíaca. Então, você não tem uma causa somente, você tem inúmeras causas, talvez quase todas as doenças cardíacas em evolução.
Então, reconhecermos, né, o impacto que medidas que vão além dos medicamentos têm na nossa saúde é de grande relevância. Em especial, talvez, os hábitos alimentares e os hábitos esportivos. Dificilmente um paciente que, após a realização da sua investigação, da sua avaliação pré-participação, não terá um benefício, né, quando liberado, é claro, na sua saúde, em todos os aspectos, não só na pressão, como na própria redução do peso. Lembrando que a obesidade hoje, a gente considera ela de forma muito mais expressiva do que outrora, sendo inclusive um dos grandes fatores de risco que nós temos hoje. E a obesidade é saúde pública hoje, questão de saúde pública. Sem né? dúvida. Agora, aquela pessoa que cansa facilmente e tal, nessa avaliação, é como saber se esse cansaço é pulmonar ou do coração? Perfeito. Vou trazer talvez ainda um outro pilar, Moreira, que seria talvez o cansaço decorrente a uma inaptidão física. Por vezes, o paciente realmente ele manifesta essa queixa e seria muito importante, na tomada de decisão, além da busca de informações, tentarmos elucidar um pouco mais se esse cansaço vem do coração, ou se esse cansaço vem do pulmão, ou às vezes o paciente ele não tem nenhuma limitação nesses dois grupos, e sim, talvez, por uma ineficiência, talvez, física. E hoje nós temos, por exemplo, uma ferramenta muito interessante, que é a ergospirometria, também conhecido como teste cardiopulmonar, muito relacionado a atletas, né, mas de grande utilidade, inclusive para casos de doença, em que o paciente ele é submetido a um estresse dentro de uma esteira, de forma progressiva, com alguns dispositivos que vão monitorar a pressão, os batimentos cardíacos, mas a respiração também. E o mais importante também é, além de uma boa alimentação, esse cuidado aí com a atividade física, desde que acompanhado, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que, assim, um paciente que faz uma avaliação com o seu profissional de confiança, que é colocado à mesa as particularidades e individualidades após uma avaliação minuciosa e, eventualmente, da realização de exames, dificilmente o paciente ele será aposentado do exercício físico, Moreira. Então, a gente não pode ser também, a gente não pode dificultar o acesso, né, do paciente a bons hábitos de saúde, mas sim orientar para que aquele indivíduo tenha acesso ao que ele precisa e que, uma vez identificado, isso seja corrigido a fim de reduzir um maior impacto negativo. Nada melhor do que aproveitar a presença do médico cardiologista, o Dr. Lucas Neiva, para passar algumas dicas práticas em termos aí para se manter a saúde do coração. Perfeito. Geralmente, hábitos do nosso dia a dia, Moreira, cursam com muito mais peso na nossa saúde no sentido deletério do que, eventualmente, pontos muito pouco específicos. Por exemplo, na maioria das vezes, o paciente ele atribui a uma herança genética a ocorrência de determinadas doenças. Mas, uma vez conversando, a gente identifica um número expressivo de pacientes, por exemplo, que são considerados sedentários. Outros pontos também, o próprio controle do peso, uma alimentação hoje tentando reduzir um pouco os ultraprocessados, talvez, né, que são alimentos que muitas das vezes são adocicados, por exemplo, mas que têm um alto índice de sódio, um fator muito relevante e que contribui para o aumento dos níveis de pressão. Outras condições também, como hábitos do sono, por exemplo, né, nós temos aí um número expressivo de pacientes no Brasil com apneia do sono e talvez poucas pessoas valorizam. Então, esses pontos do nosso dia a dia, talvez para a grande maioria da população, a longo prazo, serão muito mais impactantes no processo de formação de uma doença do que, eventualmente, um paciente que tenha tido uma herança genética. Lembrando que isso também existe. Perfeito. Diante desse quadro que foi lembrado na nossa participação com o Dr. Lucas, com a deficiência identificada, ou mesmo que não se identifique alguma deficiência, mas o importante é identificar esse problema bem precoce, né, de forma precoce. Sim, não existe situações em que a gente, eventualmente, casos bem específicos, a gente não tenha algo a se fazer. Eu costumo dizer que a doença, em todas o seu processo, ela sempre tem algo que pode ser melhorado e não necessariamente instituído mais e mais remédios. Mas desde a prevenção, até mesmo a prevenção para que a doença ela não
curse como uma progressão, ela é importante, Moreira. Então, eu agradeço aqui o convite, o espaço. Fico muito feliz de estar mais uma vez conversando sobre esse tema. Então, vamos deixar para amanhã, né? Vamos começar a promover essa saúde preventiva hoje, né? Esse bem-estar, né? Sim, sem dúvida, não existe nenhuma condição que não pode ser melhorada ou discutido, e certamente um espaço como esse aqui vai trazer muita informação para a nossa região. Muito bem, no entrevistado do dia, nós conversamos com o médico cardiologista Dr. Lucas Neiva, e o nosso tema, cardiologia preventiva. E mais informações nas redes sociais do Dr. Lucas Neiva e também, né, você pode manter contato aqui com a emissora. Para você, ligado na Rádio Manhuaçu FM 106.9. Para você, internauta, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.